A paz bendita do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, seja com todos. É uma triste realidade. Os evangélicos cegados com credos e dogmas denominacionais desconhecem a doutrina dos apóstolos e, não podendo suportá-la, chamam-na de heresia. A palavra seita e heresia, ambas derivam da palavra grega airesis, que significa escolha, partido, corrente de pensamento, divisão, escola. A palavra heresia é a adaptação de airesis. Quando passada para o latim, airesis virou secta. Foi do latim que veio a palavra seita. Somos acusados pela ordem religiosa que pertencemos a uma seita e que não somos igreja. Por que estaríamos livres de sermos taxados de seita se Paulo foi assim considerado pertencente a uma seita? Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 5. Temos achado que este homem, Paulo, é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e o principal defensor da seita dos nazarenos. Paulo disse que o caminho no qual ele andava era chamado de seita. Atos, capítulo 24, versículo 14. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo Deus de nossos pais. Eu digo para a ordem religiosa, conforme aquele caminho que chamam seita, é nele que fomos batizados em nome de Jesus Cristo, de acordo com Atos, capítulo 2, versículo 38. Naquele caminho que chamam seita, nós tomamos a ceia com pão asmo e com vinho. Encontramos no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 15, que durante a festa dos pães asmos, quem comesse pão com fermento era cortado da congregação de Israel. Em Levítico capítulo 2, versículo 11, diz: para nada, nenhuma oferta que oferecerdes para Deus se fará com fermento. Líderes religiosos, quando vocês ministram a ceia com pão fermentado, há uma denúncia grave contra vocês. Essa denúncia está no livro do profeta Malaquias,
capítulo 1, versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. E eu volto para Atos, capítulo 24, versículo 14. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, sirvo Deus de nossos pais. Conforme este caminho, esta mensagem, que é chamada de seita, nossas mulheres não cortam o cabelo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 15. Ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso. Conforme este caminho que chamam seita, nossas mulheres nesse caminho não vestem calça comprida. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Está escrito: não haverá traje de homem na mulher, pois fazendo isso é abominação aos olhos de Deus. Conforme este caminho que chamam seita, as nossas mulheres nele obedecem. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12. Elas aprendem em silêncio, com toda sujeição, e não ensinam, não pregam. Conforme este caminho que chamam seita, eu já disse, o pão da ceia é asmo sem fermento, e o vinho, não suco de uva, o vinho é ministrado. Como Melquisedeque, que foi Deus em teofania, trouxe para Abraão pão e vinho. Leiam Gênesis capítulo 14, do versículo 18 ao 20. Eu volto para Atos capítulo 24, versículo 14. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo Deus de nossos pais. Conforme este caminho que chamam seita, uma vez nele, nós acreditamos genuinamente que o pai não é uma pessoa distinta, separada do filho, que o pai está no filho. São João capítulo 14, do versículo 6 até o 10. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e desde já o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Senhores trinitarianos, senhores dualistas, se o Pai fosse uma pessoa separada, distinta, uma pessoa, o Filho outra, talvez Jesus dissesse para Filipe: ô Filipe, o apressadinho, que pressa é essa para ver o Pai? Não é hora ainda. O Pai está lá em cima no trono, e eu estou aqui, fui enviado por Ele.
Eu sou a segunda pessoa de Deus. Foi isso que Jesus disse? Estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Conforme este caminho que chamam seita, nós acreditamos na unidade de Deus. São João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Jesus não disse eu e o Pai somos dois. Conforme este caminho que chamam seita, nós acreditamos que Jesus Cristo é a pessoa única de Deus e que Ele não é a segunda pessoa, é o primeiro, é o último. Apocalipse capítulo 2, versículo 8, ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Eu sei que em toda parte se fala contra essa mensagem. As igrejas denominacionais mergulham em suas controvérsias doutrinárias, mas quando é para combater a mensagem, se unem. Em toda parte se fala contra essa mensagem. Isso me faz lembrar do que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, versículo 22. Ouçamos o que disseram para Paulo. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela, em toda parte. Na internet, é falando contra a mensagem, é chamando o irmão Brana de herético. Herético por quê? Então Paulo foi herético? Pedro foi herético? Herético por pregar que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus? João foi herético? Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 20. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por pregar que Jesus Cristo é o Deus único, isto é ser herético, então Judas foi herético? Judas, versículo 4, e negam ao Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Pregar que lá no céu não existem duas pessoas, não existem três, que lá há um trono e um assentado no trono, isso é heresia? Então a visão de João foi herética? Apocalipse capítulo 4, versículo 2, e eis que eu fui arrebatado em espírito no céu, e um trono estava posto lá, e não dois nem três, assentado no trono. Meus queridos, façam como os de Bereia, Atos capítulo 12, versículo 11. Ora, os de Bereia foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando dia a dia as Escrituras, se essas coisas eram assim. Deus vos abençoe.